Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Seixas, eu tô aqui com o Pedro Guedes, a gente vai falar sobre a vida dele, a carreira dele, um pouco sobre o trabalho que ele faz hoje no São Paulo. Esse é o meu conteúdo aqui no canal sobre entrevistas, mais uma pessoa, essa pessoa que é jornalista, trabalha dentro de um clube de futebol, mais um tipo de profissional dentro do futebol que eu trago para falar aqui no canal. E para começar, a pergunta que eu faço para todo mundo aqui, eu faço para você também, que é: onde vem a paixão pelo futebol e como é que é para você gostar de futebol até chegar a trabalhar com ele e fazer isso hoje? Como é que é para você tudo isso e como é que você chegou onde você está hoje? Bom, Rodrigo, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Te conheci, para mim, da melhor maneira assim que a gente trabalhando, né? A gente na vida lá dos estádios, acho sempre muito legal. Então, pô, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Cara, vamos lá, são três. Então, da onde veio a paixão pelo futebol? Cara, acho que muito do meu pai. É, Meu pai tentava me levar no estádio e eu não queria. É muito louco isso. Eu era pequenininho, assim, sei lá, 4, 5 anos, ele falava, vamos no jogo de São Paulo e tal. E eu não queria, não tinha interesse nenhum. Eu falava, não, vou ficar aqui, vou brincar, vou assistir um filme, sei lá, qualquer coisa. E aí um dia, eu tava com 7 anos, ele me levou meio, vamos, tal. Aí meu amigo foi junto, aí meu amigo me convenceu, eu acabei indo. Assisti um São Paulo e Ponte Preta, 2-0 no Morumbi. Na minha cabeça eram 2 gols do Cicinho, mas eu descobri que foi um gol e uma assistência esses dias. E desde então, cara, me apaixonei por aquilo, por estádio, por estar lá no ambiente do futebol e quis saber cada vez mais. E isso no final de 2004. Aí, em 2005, eu falo que eu aprendi os campeonatos com o São Paulo ganhando, né? Eu aprendi o que era o Campeonato Paulista São Paulo ganhando, aprendi o que era Libertadores São Paulo ganhando, Mundial com São Paulo ganhando, só o brasileiro que não chegou aquele ano. Mas no ano seguinte já teve de novo. Então, o São Paulo me ajudou muito a alimentar essa paixão. E aí eu sempre soube que eu queria alguma coisa com futebol, que eu queria trabalhar com isso. Eu queria muito ser jogador quando eu era pequeno. Eu sou péssimo, jogo muito mal. Sou esforçado, mas eu jogo muito mal. E aí, quando eu tinha lá meus 15 anos, eu entendi que não ia rolar, que né, eu era muito ruim. E aí eu falei, bom, preciso de alguma outra coisa. E aí, assistindo os programas esportivos que eu gostava muito, chegava da escola, o pessoal ia ver desenho, ver Cartoon Network, essas coisas, eu colocava no Sport TV, na ESPN, e ficava vendo. Eu gostava muito do Arena Sport TV, na época com o Cleber Machado, e aí, assistindo esses programas tal, eu acabei entendendo que era isso que eu queria. E desde então eu meio que coloquei isso na minha cabeça, assim, eu vou ser jornalista, vou trabalhar com esporte. Eu só não imaginava chegar onde eu tô hoje, que era no São Paulo. Isso é uma parada que nem nos meus sonhos estava. Doideira total. Acho que depois de Você, todas, né? sim. Você começa, faz jornalista, você faz na Casper, né? E vai para a Gazeta, depois ESPN, trabalha em dois veículos que são muito tradicionais, tudo. Como é que foi para você trabalhar nesses lugares e foi como você pensava, assim, eu vou trabalhar com comunicação, vou trabalhar com jornalismo. E quando você fez isso, foi como você imaginava? Cara, foi bastante, assim, foi muito como eu imaginava, porque eu tinha muito claro o que eu queria na minha cabeça. Muita gente entra na faculdade de jornalismo, e talvez tenham alunos de jornalismo assistindo a gente. Muita gente entra sem saber direito o que quer fazer, assim. Entra e aí começa a descobrir coisas, começa a descobrir assessoria de imprensa, descobre não sei, a comunicação interna, que são parte também do jornalismo, mas que as pessoas não têm tanto contato assim. Você vê um jornalista, você imagina o repórter da Globo, você imagina o narrador, o comentarista, e não é só isso o jornalismo, né? Mas eu já tinha tão claro o que eu queria, que desde o primeiro dia eu coloquei isso na minha cabeça e já fui focado nisso na faculdade. Então, meus trabalhos eram todos de esporte, futebol. Eu já comecei a buscar emprego, já comecei a buscar essas coisas dentro do futebol. E aí eu descobri uma coisa que também acho legal para quem é aluno e está começando, que você precisa de experiência sem ter experiência nenhuma, né? É uma coisa que cobram normalmente nos empregos, que você tem experiência mesmo você estando no primeiro ano de faculdade. E aí eu falei, bom, preciso arrumar experiência para mim mesmo, já que ninguém vai me dar experiência, eu preciso de experiência para ter experiência.
Então, eu e meus amigos, o Rafa principalmente, a gente criou um canal no YouTube, o Tiro Livre, que eu acho que é ali que começou, na real, a minha carreira, digamos assim. Porque era um canal de amigos da faculdade, a gente fazia as coisas de uma maneira bem amadora mesmo, mas era onde tudo começou mesmo, assim, porque não fosse aquilo, não teria rolado Gazeta. O que eu cheguei na fase final com 5 pessoas para o estágio da Gazeta, que foi o meu primeiro trabalho. E o que fez a diferença, o grande diferencial, foi justamente ter o canal, porque com ele eu já tinha feito cobertura de jogos nos estádios, eu já tinha ido para a zona mista, coletiva, já tinha participado de eventos importantes. Então, isso foi o diferencial para eu entrar no meu primeiro emprego. Então, foi fundamental. Se não existisse esse canal, o Tiro Livre, não tinha Pedro, não tinha Gazeta, não tinha nada. E aí, você me perguntou dessa expectativa de quando você entra e tal. A única coisa que me surpreendeu, porque assim, eu sempre me preparei, então eu sabia onde eu estava indo, eu sabia o que eu queria, e eu pensei, inclusive, quando eu entrei na Casper Libero, eu falei, cara, a Gazeta talvez seja o lugar que eu vou entrar na profissão, porque já é daqui da fundação, então eu imaginei que fosse o caminho natural de eu entrar e o mais fácil, talvez assim, não que seja fácil entrar na Gazeta, mas por estar acessível ali, sabe, de estar lá no dia a dia, eu imaginei que fosse o caminho que eu conseguiria seguir, entendeu? Mas aí o que me surpreendeu foi, assim, é bem ingênuo, mas enfim, o tanto de gente que trabalha lá e as tantas funções que você tem antes de aparecer na câmera, porque vendem uma ideia errada do jornalismo de que o repórter é o primeiro estágio do negócio. Então, muita gente, até normal isso. Inclusive, quando eu estava na Gazeta, na ESPN, eu recebia muita mensagem, o pessoal manda muito assim, pedindo emprego, né? Isso aumentou até mais estando no São Paulo, mas a galera pergunta: você não consegue um trampo aí para mim e tal? E quando você está na TV, as pessoas, pode ser até de repórter, tipo, acho que o repórter é um cargo muito baixo, assim, que é o cargo que todo mundo começa. E, cara, para você chegar na reportagem, você tem que trabalhar muito. É muito difícil de você chegar lá, de ter uma oportunidade, de dar certo, de continuar nessa função. É uma função que todo mundo que está na redação, quase todo mundo quer. Então, isso foi o diferente, assim. Eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu tinha que fazer para chegar lá, mas chegando lá, eu achei que o caminho era mais curto, entendeu? Eu até conversando com algumas pessoas até aqui no canal e fora, a faculdade não tem necessariamente muita coisa sobre jornalismo esportivo, né? Tem bastante jornalismo, tem bastante temas para você entender como funciona toda a comunicação, mas basicamente jornalismo esportivo não tem tanto. Tanto que muita gente que eu converso que foi para o jornalismo esportivo não só fez o que você fez, criou outros meios para você trabalhar, como fez cursos e procurou entender mais sobre jornalismo esportivo fora da faculdade. Para você foi assim também? Total, Rodrigo, total. Inclusive, eu estava batendo um papo esses dias, nada a ver, com a minha irmã. Minha irmã faz medicina, então nada a ver com o jornalismo esportivo. E ela está fazendo um intercâmbio agora no Chile, e ela falou de como é difícil lá, porque é tudo muito aprofundado, tudo muito intenso. Então, para você pegar uma matéria, é muito difícil. Aqui no Brasil, a gente tende a entender a faculdade como uma parada mais superficial. Isso é bastante prejudicial, inclusive, no sistema de educação do Brasil, na minha humilde opinião. Porque, cara, a gente não se aprofunda muito nas coisas. Você tem o básico de tudo, que é muito bom para você, talvez, despertar essa curiosidade, essa vontade das pessoas de buscarem o que elas querem. Então, por exemplo, eu tive um ano de assessoria de imprensa, eu não me interessei na época tanto para ir por esse lado, mas, pô, foi importante pra caramba, porque eu aprendi ali mais ou menos como é que as coisas funcionavam, eu tive uma vivência daquilo, só que se eu quisesse usar a faculdade para me tornar um assessor de imprensa, eu não teria conseguido. Da mesma forma que teve um ano de telejornalismo e quem queria trabalhar com televisão e só teve isso na faculdade, não teve essa condição de sair de lá com a capacidade de trabalhar numa TV, entendeu? E isso acho que está muito enraizado no modo como a gente entende a educação no Brasil, sabe? O que você aprende fazendo,
Você vai aprender as coisas no trabalho mesmo. Não acho isso legal. Mas é um fato, sim. Não é da Casper, pelo contrário, sou muito grato à Casper por tudo que me deu. Acho que é da educação no Brasil no geral, assim, é um conceito, talvez, é um modo de fazer as coisas que eu acho que a gente poderia rever até. Que aí, puta, a gente vai ter que rever tudo, né? Vai ter que voltar para ensino fundamental, ensino médio, vai ter que mudar tudo. Mas eu acho que, sim, realmente, não tem nada muito direcionado para você ir para o caminho que você quer. Seja o jornalismo esportivo, qualquer um, sei lá, de moda. Eu tenho amigos e amigas que viraram jornalistas de moda e não tinha nada também na faculdade direcionado a isso. Não tem nada muito direcionado. Você tem, por exemplo, na Casper Anual, 1 ano de rádio, 1 ano de assessoria de imprensa, 1 ano de fotojornalismo, que eu acho importante pra caramba também, 1 ano de telejornalismo. A única coisa que você tem todo ano é português, que é importante pra caramba também. Mas o resto, você tem uma vivência, você tem uma oportunidade de dar uma olhada ali e aí você vai atrás por conta. Minha namorada, por exemplo, trabalha em comunicação interna e não teve tanta coisa disso, quase nada, na faculdade. Tanto que ela fez uma segunda, fez relações públicas para ir mais a fundo nesse lado. No Brasil tem muito isso, né? Você termina a faculdade, vai fazer um mestrado, vai fazer uma pós, para você focar ali no que você quer. Mas, enfim, acho uma pena. Acho que poderia ter mais e isso ajudaria você a sair da faculdade um profissional mais completo. Acho que se você não estagiar e não for atrás do que você realmente quer, você não vai ter na faculdade. Uma pena, mas é meio que assim. Hoje você trabalha no São Paulo, né? É produtor de conteúdo. E eu lembro que um pouco antes você fazia o Resenha de Segunda e também falava dos bastidores, do que você cobria, do dia a dia. De certa forma, é meio que você foi fazer no São Paulo, né? De certa forma, sim, com muito mais acesso agora, né? Porque antes, e eu fazia o Resenha de Segunda no canal Tiro Livre, né? Que eu falei lá no começo, e nessa época eu estava ainda na ESPN. Isso me ajudou bastante também, porque, pô, você tá lá na ESPN e você tem contato, muitos dos entrevistados foram da ESPN, inclusive, Plihal, Abel Neto, Bruno Vicari, o William Tavares, acho que eu falei todos. Então eu ter esse contato com esses caras era muito legal, e eram referências para mim, né, como jornalista. E a história de como eu cheguei no São Paulo é até louca, assim, porque o São Paulo tinha aberto uma vaga para estágio antes, assim, e eu estava desempregado, eu estava entre o final do estágio da Gazeta e eu ser contratado em definitivo, que demorou uns 2 meses. Aí chegou um convite para fazer o processo seletivo de São Paulo como estagiário. Eu tinha só 6 meses de faculdade, então seriam só 6 meses de estágio. E aí eu fiz o processo seletivo, passei, e aí no dia que eu ia acertar tudo para ir para São Paulo como estagiário, chegou uma proposta da Gazeta para eu trabalhar lá fixo. Aí, infelizmente, tive que recusar o São Paulo na época. Isso lá em 2020, 2021. E aí, beleza. Passo o tempo, me formo, saio da Gazeta, vou para a ESPN, estou na ESPN fazendo meu canal. E o meu contrato na ESPN era temporário também. Eu tinha. Eram só 9 meses, e aí faltavam 15 dias para acabar. Na ESPN, eu fui para Córdoba fazer a final da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Del Valle, pelo canal Tiro Livre, fazer os bastidores desse jogo. Do meu jeito, né? Porque é isso, os bastidores que a gente fazia era com o acesso que a gente tinha era quase como bastidores da imprensa, assim. Então, mostrava como é que era o trabalho da imprensa, como é que funcionava para fazer as coisas lá. Era legal, eu gostava bastante de fazer. Eu lembro, eu vi Mas esse episódio aí, bem legal. é legal, eu gosto desse. Esse ficou grande, cara, quase meia hora. E aí eu tô lá na Argentina, faltando 15 dias para acabar meu contrato na ESPN, e o Zé Eduardo Martins, que é o diretor de comunicação do São Paulo, meu chefe, me manda uma mensagem perguntando: tá por aqui? Eu falei: tô. Aí ele falou: vem aqui trocar uma ideia que eu tô com uma vaga, acho que você pode gostar. E aí ele me chamou para fazer parte da SPFC Play. Tava começando, estreou lá na final do Sul-Americana o aplicativo, a plataforma, e ele falou: para fazer a produção de conteúdo da SPFC Play e tal. Claro, com
muitas outras coisas, redes sociais, às vezes até com assessoria com o que precisa, mas fundamentalmente para fazer essa parte. Eu falei, caraca, é o que eu falei. Aí você começa a realizar um sonho que você nem sabia que você tinha. Porque a gente estava falando agora desse processo de jornalismo, da formação, nunca passa pela sua cabeça você trabalhar num clube. O mais próximo que você imagina que você vai chegar de um clube é você cobrir esse clube. Então, e era o meu sonho, cobrir o São Paulo. E eu estava já cobrindo. E aí vem essa possibilidade de estar dentro do clube. E eu sabia o que isso significava. E aí, para 15 dias depois, então eu termino meu contrato na ESPN, no dia seguinte eu já começo com São Paulo. E aí, como você falou, a mesma coisa, só que né, com uma proporção muito maior. São Paulo é um canhão, cara. É muito louco, acontece um negócio no São Paulo que é assim, você publica uma coisa e tem comentário antes da publicação terminar de carregar. Já tem aquele robô, aquele negócio automático que já comenta direto, né? Então, a hora que publica o negócio, tem um segundo, já tem comentário, já tem like. É uma responsabilidade animal, qualquer coisa que você publica no São Paulo. Então, fazer os bastidores, a gente tem que ter um cuidado enorme com tudo que a gente vai colocar, com tudo que a gente está fazendo lá. E o podcast também tem que ter um cuidado diferente. Eu já fazia o podcast Resenha de Segunda no Tiro Livre, mas fazer o podcast hoje, Santo Papo, na SPFC Play, é completamente diferente. É isso, é um canhão, cara. Tudo que você falar lá vai ter um tamanho gigantesco. É curioso a gente pensar que até pouco tempo os clubes não produziam conteúdo, né? Quem fazia isso eram as emissoras de TV, os rádios, os jornais. Eles faziam isso e o clube tinha um assessor que conversava com essas pessoas, mas o próprio clube não fazia, né? E hoje, às vezes, tem clube que tem equipe de redação e de produção maior do que jornais, né? Vocês devem ter uma equipe muito grande. É praticamente uma produtora com jornalistas, com câmeras, com o pessoal que vai editar os vídeos, que vai fazer toda a vinheta, que vai trabalhar com áudio, com iluminação. É toda uma equipe muito grande, né? Como é que é todo o dia a dia do trabalho que vocês fazem? Tem a questão na rede social também, que o pessoal às vezes acha que é fácil, mas toma um tempo enorme e tem que ser muito, principalmente quem trabalha com futebol, é o tempo todo pode surgir uma coisa nova, tem que acompanhar jogo, assim, é um trabalho que abrange muita gente, muito tempo, muitas coisas, além de ter todo esse cuidado por ser um clube que não só é gigante no Brasil como fora, e tem muita gente que acompanha, não só quem torce, como até quem não torce para ver o que está acontecendo, né? Total, cara, uma responsabilidade enorme. Mas, bom, começando pelo que você falou de antes não ter e agora tem muito forte, né? Eu acho que vai se adaptando à necessidade, né? Antes não tinha essas coisas, né? Eu não sei se o pessoal que está acompanhando a gente talvez seja mais novo, mas antes, pô, para você entrar na internet era uma desgraça, cara. Eu, quando era pequeno, tinha aquela internet de escada, que era um negócio horroroso, fazia aquele barulho esquisito lá. E você não acompanhava as coisas pela internet, você acompanhava as coisas pela TV. Então, a função principal do clube como comunicação era na parte de assessoria de imprensa. E a equipe de comunicação vai crescendo muito porque demanda uma hora do clube que ele tenha a sua própria rede social, hoje o seu próprio canal, né? Para se comunicar. O São Paulo hoje tem a SPFC Play, todos os clubes têm um canal no YouTube ou uma plataforma igual a São Paulo. Então, foi crescendo, foi mudando muito. As pessoas dentro do clube, tem gente que está lá há muito tempo. Também o pessoal teve que se reinventar também, teve que ir mudando o modo de fazer as coisas. Eu tenho um amigo que trabalha lá que ele foi contratado inicialmente para fazer o site, que antes era o principal meio de comunicação do clube. Hoje em dia, ele já está mais direcionado para redes sociais, porque é o principal meio de comunicação hoje do clube. O Instagram de São Paulo tem 6,6 milhões de seguidores, né? Tá indo aí rumo aos 7. É muita gente, né, cara? Então, acho que isso mudou e é o que você falou. Cara, a equipe é muito grande. Hoje, no departamento de comunicação, são mais de 20 pessoas. E aí tem também os terceirizados, tem fotógrafo, tem cinegrafista, né, que são o cinegrafista é o videomaker, né, que ele grava e ele edita. Então é muita gente, cara, para fazer tudo acontecer do jeito que a coisa é e com uma responsabilidade enorme, como eu falei, porque você está falando
para 20 milhões de torcedores, e você está falando para 6 milhões de pessoas te seguindo. A gente sabe o alcance das redes sociais, então é muito maior do que 6 milhões, porque vai para outras pessoas. Aí você ainda tem o Twitter, você tem o Facebook de São Paulo, que é muito grande também, e a própria SPFC Play. Você tem vários canais onde tudo é publicado e todo mundo tem que estar ligado o tempo inteiro, como você falou. Até a gente tinha marcado aqui, o pessoal talvez não saiba do dia da gravação, né? Porque eu não sei que dia que está indo pro ar isso, mas a gente está gravando no dia que vai ter São Paulo e Cuiabá de manhã, e aí, teoricamente, eu ia só mais tarde lá pro Morumbis para fazer o jogo, mas aí agora às 10h30 rolou um post de ingresso, então eu já fiz o post de ingresso aqui no meio da entrevista, a gente fez uma pausinha rápida aqui. É isso, é correria. É o tempo todo a gente correndo para fornecer o melhor serviço, a melhor comunicação para o torcedor são paulino. Quando tem treino, eu já vi que você faz às vezes boletim de treino, boletim de jogo, essas coisas. Isso é muito coisa de repórter e setorista do clube até pouco tempo, né? Quem fazia isso não era uma pessoa do clube. O Palmeiras hoje faz isso também, que eu me lembre, e alguns outros times também fazem isso. Eles têm alguém da comunicação que faz um boletim, explica, ó, tal jogador hoje não jogou porque ele se machucou, está em recuperação. São informações que, assim, o clube não necessariamente ele divulgava, mas assim, às vezes muito mais como uma nota em site, coisa assim. Hoje é um negócio muito mais profissional e que as pessoas vão consumir dentro do clube para entender bem mesmo o que está acontecendo, como é que tem sido. Claro que você não vai entregar qual vai ser o time que vai jogar no dia seguinte, porque aí é a questão mais com o técnico. O setorista pode tentar descobrir isso e publicar no jornal, mas no caso você aí já está numa outro viés. Como é que é entender esse outro viés? Ou para você foi bem fácil, assim, falar de dentro do clube e não de fora como um observador? Agora você está de dentro, você tem muito mais acessos, mas eu acho que tem muita coisa que talvez você não possa publicar. Não que as pessoas não vão saber, depois elas podem até saber, mas que até aquele momento às vezes é um segredo. Porque, assim, por exemplo, uma contratação, você fica sabendo antes, porque você vai ter que fazer toda a divulgação disso quando ela acontecer, né? Mas você não pode falar dela antes, né? Exato, perguntou se foi fácil, foi zero fácil, cara. É o processo mais difícil de você entrar num clube, é você entender o que você está fazendo, entendeu? Porque, como jornalista, você é colocado para ir lá buscar esse tipo de informação, igual você falou, uma contratação. A gente fica sabendo antes, não tem como a gente, sem ficar sabendo na hora, não tem arte, não tem vídeo, não tem nada, não tem anúncio. Então, você fica sabendo antes e a sua função não é descobrir, entendeu? A sua função é achar a melhor maneira de você comunicar isso, você. Então mudam os interesses, entendeu? Quando você está cobrindo um clube por uma equipe, o interesse da. Eu gosto de falar isso que assim, você sempre que você está trabalhando numa empresa, você defende os interesses daquela empresa, certo? Então, se eu trabalho na ESPN, como eu já trabalhei, se eu trabalho na TV Gazeta, ou, enfim, qualquer veículo, o meu interesse é que aquela empresa tenha a melhor informação e divulgue essa informação de preferência antes ou melhor do que os concorrentes, certo? Se você está no clube, o seu interesse é diferente, entendeu? Você está e isso é a parte mais difícil de você entender quando você entra no clube. Quando você fala, você está falando pela instituição São Paulo Futebol Clube. As pessoas não olham o Pedro, entendeu? Igual elas olham, sei lá, o Galvão Bueno quando ele está na Globo. Ele falar uma coisa, a Globo falar uma coisa, é parecido, mas você consegue diferenciar. O Pedro falar uma coisa no boletim de treino e o São Paulo falar uma coisa quase que a mesma coisa, entendeu? Então, essas responsabilidades, assim, que eu falo, bato na tecla da responsabilidade. Cara, você está dando as caras ali por um clube de mais de 20 milhões de torcedores. É uma baita responsabilidade e você tem que ter... E o interesse é outro, entendeu? É isso. Você tem que pensar agora no anúncio
dessa contratação. Você não tem que pensar em dar essa contratação antes do seu colega de outra emissora, entendeu? Muda o interesse da empresa, muda a percepção do que é. E aí também é importante a gente destacar: a ESPN, a Gazeta, a Globo, são empresas de comunicação. O foco principal e o objetivo principal deles é a comunicação. O São Paulo é um clube de futebol. A comunicação é uma parte desse clube. Então, ela não é mais importante do que o futebol. Nada é mais importante do que o futebol no São Paulo. Quando eu acompanho assim o canal do São Paulo, as redes, tudo, tem os conteúdos do dia a dia, claro, que todo mundo precisa fazer e precisa ter, mas vocês também fazem conteúdos que são um pouco mais, vamos dizer, mais frios, né? Não que seja frio na questão de... É que isso é termo jornalístico, né? Frio é de matéria que você pode usar depois do momento, né? Não que ela seja fria, como o título de São Paulo que vocês fizeram no documentário, para quem é São Paulino é bem quente, mas não no sentido jornalístico da palavra. E como é que vocês... Já passou, né? De que já não tá... Sim. Não é do dia a dia para o pessoal aí que não é do jornalismo, né? Às vezes eu esqueço, eu falo alguns termos assim que pode parecer que é outra coisa. E são matérias assim mais para depois do tempo. E esse é um documentário sobre o título de São Paulo, né, na Copa do Brasil. É uma coisa mais para depois. Como é que vocês conciliam isso com o dia a dia? Porque o dia a dia tem jogo a cada 3 dias e vocês têm que fazer o pré, o pós, bastidor de jogo, o treino, é muita coisa. Mas quando vocês acham tempo e como vocês classificam coisas que vão valer para virar, sei lá, um documentário, alguma coisa de mais tempo, uma data comemorativa de alguma coisa que vai acontecer que merece um especial? Cara, excelente pergunta. Primeiro, com o que a gente falou, de ter uma equipe muito grande, isso ajuda muito. Então, por exemplo, eu sou responsável hoje por fazer os conteúdos lá da SPFC Play, inclusive o boletim de treino, como você falou, direto do CT. E aí, num dia estou eu focado nisso, no outro tá o Anuar, que é o meu parceiro. E cada dia tá um, para inclusive o outro tá à disposição para outros tipos de conteúdo, né? Então, a mesma coisa, os cinegrafistas, tem 2, tem o Eric e o Johnny. Então, se um tá no treino, o outro consegue estar focado em outras coisas, outros projetos. Mas um documentário como a Copa do Brasil é muito grande, né? Tanto que o pessoal até fala que demorou para sair. Cara, demora muito para fazer. Porque você tem que revirar tudo, né? E aí você até perguntou, como é que você sabe o que vale, o que não vale, o que pode virar ou não pode virar. O cinegrafista, eu aprendi muito isso com o Ângelo, que trabalhou no São Paulo antes do Eric e do Johnny, e vejo eles fazendo isso, é muito louco. Eu falo que eu aprendi com o Ângelo porque eu vi ele falando num podcast, é super legal. Ele fala que tudo que você está registrando, você tem que imaginar como um possível doc. Então, ele fala muito de um jogo da final do Campeonato Paulista de 2019, se não me engano, que o São Paulo perde para o Corinthians na Neoquímica Arena. E ele filmou mesmo assim a reação da derrota do São Paulo. Mesmo o Corinthians tendo sido campeão, ele filmou a reação da derrota dos atletas. Porque ele falou, isso aqui vai virar um documentário um dia. Ele falou, a gente chegou e perdeu. Ano que vem, ou no ano seguinte, acabou sendo no ano seguinte, 2021, a gente vai ganhar e vai ter... E pode começar aqui. O começo pode ser justamente quando deu errado. E aí isso se estende. O começo da série Não Falta Mais, que é o da conquista da Copa do Brasil, começa com o presidente Júlio Casares falando sobre a derrota do São Paulo em Córdoba na final da Sul-Americana. E realmente, talvez, e acredito muito nisso, o título do São Paulo na Copa do Brasil tenha começado ali. A história do título da Copa do Brasil começou ali, porque 2023 começa muito ainda com um amargo daquela derrota, né? Então, você começar o título da Copa do Brasil por ali é muito legal, só que você só consegue ter isso se você gravar. Então, vai muito da sensibilidade dos cinegrafistas, e os dois que estão hoje lá são muito fera, cara. O Eric e o Johnny. No último episódio da série, do Não Falta Mais, tem uma gravação de dentro do vestiário após a partida contra o Internacional, que o São Paulo perde no Campeonato Brasileiro antes de jogar a final contra o Flamengo. E aí foi muita sensibilidade, eu não lembro qual dos dois que estava lá. Ele sai do vestiário e deixa a câmera lá, tanto que a imagem ela não pega ninguém, ela pega só uma parede, que é para onde a câmera está virada, ela pega o áudio do que está acontecendo no vestiário e os jogadores
falando de como aquilo não pode acontecer. Então tem o Dorival falando, tem a Rafinha falando, na véspera da final. Cara, era um jogo que o São Paulo tinha perdido. Não teria bastidores naquele dia. E não teve. Mas foi da sensibilidade do cinegrafista de deixar gravando, pensando, cara, se a gente ganha do Flamengo e é campeão, isso aqui pode ser muito importante. Entendeu? Então, uma coisa que eu acho que muita gente deve perguntar para você, e acho que muita gente tem curiosidade, é qual que é o quanto e qual é a sua relação com o pessoal que trabalha no clube, né? Mas o pessoal que joga, os jogadores, os atletas e também a comissão técnica. Você conversa, eles falam alguma coisa para você usar em conteúdo ou não? Como é que é essa relação? Eu acho que vocês não combinam nada, claro que são outras relações, mas uma coisa ou outra vocês acabam fazendo. Eu lembro que, se não me engano, alguém fez alguma aposta com você e cortou seu cabelo ali no avião depois que o time foi campeão. Então, assim, vocês têm uma certa relação, talvez não vou dizer que é uma amizade, de conhecer tudo, até porque jogador de futebol acho que às vezes tem uma vida muito diferente da nossa, né, por vários motivos, mas você tem ali uma certa relação, né? Sim, sim. Eu acho que não é amizade no sentido de saia pros caras. Tipo, não, até porque os atletas têm uma vida muito regrada, né? A gente, obviamente, não pode ficar interferindo nessas coisas. Eles têm uma alimentação extremamente regrada, eles têm que ter o horário de sono deles também muito controlado, então a vida deles é muito diferente nesse aspecto, sabe? Eles têm uma responsabilidade muito grande com o corpo, com o modo como eles se preparam, se cuidam, e isso é muito respeitado no clube. Mas, cara, é muito legal. A gente tem um convívio muito, muito grande com eles, né? Diário. Tanto que é um negócio que é meio louco. As pessoas têm uma visão assim, né? Coloca-se no futebol, no geral, o atleta num patamar assim de quase um deus, assim, né? E aí é muito legal você ter esse convívio do dia a dia, porque eles são pessoas. E muitas das pessoas esquecem disso, né? E, cara, é super legal. Aí rola esse tipo de coisa, assim, essas brincadeiras. Você ter o convívio diário é muito importante para que você tenha a intimidade de conseguir gravar uma coisa quando você precisa. Na hora ruim também, como eu falei, se o cara não te conhece, ele não vai confiar de você estar ali no momento delicado, no momento de uma eventual derrota. Então, essa relação do dia a dia ela é fundamental para que a gente consiga também conteúdos bacanas, sabe? Por exemplo, um dos conteúdos mais legais que eu gravei foi com o Rafael Goleiro, que ele gosta muito, é um hobby dele, aviões. Ele gosta muito de aviões e aí ele comprou um simulador de avião profissional, é igualzinho um avião. E ele tem na casa dele e ele pilota lá o simulador. E a gente descobriu isso porque a gente tinha contato com ele diário, entendeu? Se a gente não conversasse com ele, não tivesse ali alguma intimidade, não sairia esse tipo de conteúdo, entendeu? Então, e aí a gente descobre isso, ele convida a gente vai na casa dele e grava esse conteúdo, que é super legal, cara. Vale a pena para quem estiver assistindo aí a gente agora, depois, quando terminar essa entrevista, vai lá na SPFC Play e assiste, ficou muito legal, chama Além do Jogo, o quadro. Aí tem lá o episódio com o Rafael. E o Jandrei, né, que você falou lá do cabelo, foi isso. A gente voltando no avião depois do título da Supercopa, ele catou e falou: vou raspar o cabelo. Eu falei: não, raspar não, faz só um risquinho. Ele pegou e fez o risquinho, avião chacoalhando lá no meio do céu. Mas ficou bom, ficou legal, foi engraçado. Aí, essas coisas são muito legais quando acontecem também. Agora eu vou para a última pergunta, porque quando eu estava pesquisando para fazer, eu descobri uma coisa que eu não sabia, é que você fala alemão e já morou na Alemanha. Como que é essa história? Cara, eu estudei no colégio alemão a minha vida inteira. A escola Waldorf, gosto sempre de falar o nome porque é muito legal, é uma escola construtivista, uma escola diferente, que tem uma pedagogia muito legal, que é a pedagogia Waldorf. Ela é alemã, existe no mundo inteiro, e então eu sempre tive esse contato com o alemão, porque eu, ao invés de ter espanhol na escola, eu tinha alemão. A maioria das pessoas tem inglês e espanhol, eu tinha inglês e alemão. Só que vocês sabem como é que é idioma em escola, né? Pelo amor de Deus, ninguém aprende idioma nenhum na escola e eu aprendi zero. Eu até falava para minha professora de alemão, ela falou uma vez assim, eu estava fazendo uma merda
na aula, e ela falou: ah, você tem que prestar atenção. E eu, no auge da minha falta de educação, falei para ela: ah, não tenho nada, ninguém fala essa porra. E aí ela jogou uma praga, ela falou: ah, é? Então um dia você vai precisar falar alemão e aí você vai ver, você vai vir aqui me pedir desculpa. Eu, ah, tá bom, vamos ver. Aí passou realmente um tempo, eu decidi fazer um curso depois da escola na Alemanha, e aí eu tive que aprender alemão. E aí eu cheguei para ela e falei: Doniane, vim aqui pedir desculpa, porque realmente eu estou indo para a Alemanha e deveria ter prestado mais atenção na sua aula. Ela falou: eu avisei, eu joguei praga, e quando eu jogo praga ela acontece, não sei o quê. E eu falei: realmente. Mas eu terminei a escola, eu já sabia o que eu queria fazer, que era jornalismo esportivo, eu não passei de primeira na Casper, e até tive a possibilidade, eles me falaram para fazer outro curso lá e depois tentar trocar, mas eu não queria, eu queria entrar direito na faculdade. E aí a Casper é só anual, era só em janeiro, e meu pai sempre quis que eu morasse fora, sempre falou: ah, não, vai fazer um curso, um negócio lá. E aí eu achei esse curso que eu fiz, eram 6 meses, era voltado ainda dentro da pedagogia Waldorf e tal, tinha algumas partes do estudo que a gente tinha desenvolvido na escola, e aí teria um conhecimento mais aprofundado lá. E, cara, eu achei super legal, porque rolava tipo um teatro, assim, também, que era outra coisa que eu gosto muito. Ninguém sabe muito, mas eu já fiz teatro, eu sou do teatro, eu gosto muito. E aí eram 3 meses de ensaio, 3 meses de apresentação rodando a Europa. Eu falei: pô, é isso, né? Aí fui, fiz isso tudo, fiquei, tentei estudar lá, mas é muito difícil. E eu cheguei à conclusão de que profissionalmente não era o melhor para mim, porque as oportunidades seriam muito pequenas. Rapidinho, até se estiver chato, me interrompe, tá? Mas a Copa do Mundo lá, eles cobrem com 2 repórteres em loco. Só. E é o maior evento de futebol, eles são o terceiro maior país em termos de cobertura, o Brasil é o segundo, o primeiro é os Estados Unidos. E, cara, eu olhei e falei: tem 2 repórteres, não vou ser eu nunca. Como é que vou ser eu? Eu não, mesmo que eu fale a língua da maneira mais perfeita, eu sempre vou ser estrangeiro. Não, não tem como. E aí eu voltei para o Brasil, fiz Casper, e graças a Deus, assim, porque mudou minha vida, mas eu fiquei quase 2 anos na Alemanha, e isso me rendeu coisas legais, né? Pô, eu falo alemão até hoje, falo bem, acho pau a pau com inglês, assim, e talvez até melhor, não sei. E isso me rendeu momentos muito legais. Eu entrevistei o Weidenfeller uma vez no Jogo das Lendas, lá na Legends Cup. Legends Cup? Não lembro o nome da competição agora. Que rolou lá no Morumbi. Acho que Rolou lá no era Morumbi. Legends Camp mesmo. Acho que foi. Aí teve São Paulo, Barcelona, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. E aí eu conversei com o Weidenfeller em alemão, foi muito legal. Tentei falar com o Klose também, ele não quis, infelizmente. Mas, pô, eu lembro isso. O Weidenfeller foi passando, ninguém falou com ele, porque ninguém falava alemão. Eu parei o cara, ele trocou uma ideia comigo. E só eu tinha a sonora dele por conta disso. Então já me rendeu essa oportunidade que eu não vou esquecer nunca mais. No fim aqui eu sempre abro pro entrevistado falar onde pode encontrar ele e tudo. No seu caso é fácil, é só encontrar pelo São Paulo, né? O conteúdo tá ali. Mas se quiser passar as redes sociais também, para o pessoal poder acompanhar mais direto o seu trabalho, fica aqui o espaço. Opa, vamos sim. Instagram, Twitter e TikTok, @Pedro Guedão, sem o acento, obviamente. E assim, no Twitter vocês não vão me ver, não, viu? Tem lá a conta, mas eu apareço uma vez por ano, normalmente com um post falando: agora eu vou começar a publicar mais coisa aqui. E aí eu não publico. É mentira, não acredita quando eu falo isso. E aí, o TikTok eu tô tentando postar mais também, Instagram, o que você vai me ver mais lá. E, bom, mas aproveitar também já, então, que você falou que é a última, para parabenizar aí pelo canal, sempre vejo as análises, acho super legal, assistir as entrevistas também, vi que o Gabriel Carneiro veio aqui, grande Gabriel Carneiro, esse cara é sensacional. Então, parabéns aí também pelo canal, pelo trampo que você está fazendo e muito sucesso aqui pro seu canal. Obrigado. Esse foi o Pedro.
tem mais entrevistas aqui, como ele disse, do Gabriel, de outras pessoas do jornalismo, pessoas que são mais de outras áreas também. Estou tentando trazer várias pessoas para falar sobre vários temas dentro de vários lugares dentro do futebol, porque tem até uma coisa que eu falo, que cada um gosta de futebol de um jeito e cada um trabalha com futebol de um jeito, né? Então, eu gosto de trazer todo mundo aqui para cada um poder explicar como que faz, como que trabalha e como é que é para cada um isso tudo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, valeu!